governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu lugar. Esse negócio de máscara, né? A gente canta um pouquinho, dá uma falta de ar, a gente segura, depois a gente canta mais um pouquinho. A gente vai aprendendo a se adaptar a essa realidade. Vamos ver até quando, né? Mas por enquanto a gente está se adaptando, aprendendo a lidar com a máscara. A gente sai sem máscara, volta para buscar máscara, sai sem álcool, volta para pegar álcool. Mas tudo bem. Queria saudar o pessoal que está nos acompanhando através da TV Rica. Estamos sentindo falta de vocês, né? Eu sei que a gente segue aqui rigorosamente aquilo que nos é pedido, né? Através da prefeitura, da vigilância, todo mundo de máscara, sentado à distância, com álcool em gel, medindo temperatura, tudo isso. Mas se porventura você está em casa, você não tem menos de 18, não tem mais de 60 e não faz parte do grupo de risco, vem estar com a gente. Nós estamos aqui celebrando, adorando ao Senhor, tem sido um tempo tão precioso. Então, queria deixar aqui o meu abraço e dizer que nós estamos com saudades de vocês e que em breve nós estaremos todos juntos, né? Para quem não me conhece, eu sou a apóstola Leila, para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Saudades de vocês também que estão aqui, né? A gente não teve ainda a oportunidade de se encontrar. Tão complicado porque todo mundo de máscara fica mais difícil. E as pessoas também mudaram os lugares, né? Normalmente a gente vinha, estava todo mundo sentado sempre no mesmo lugar. A Alessandra está sentada para cá, a vida inteira sentou ali. Então, às vezes a gente tenta procurar as pessoas também, a gente fica meio tentando achar todo mundo. Mas também estava com muita saudade de vocês. Bem, estamos aqui celebrando um mês especial, né? 12 anos do Sonho de Deus, no mês de junho. Para nós, na verdade, amanhã é que nós comemoramos, que é o dia exato mesmo dos 12 anos, né? Do Sonho de Deus. E amanhã nós teremos o culto online especial com o apóstolo Eli. Vai estar aqui ministrando a palavra. Olha aí, pai, hein? Aproveitar e deixar um abraço para o meu pai, para minha mãe, Bruna, que está lá com eles hoje, Caio, tanta gente para a gente... para a gente cumprimentar minha sogra, meu sogro, meus cunhados. Mas você viu, pai, a recepção aqui? Amanhã vamos estar junto com ele no culto dos 12 anos, ouvindo aquilo que Deus tem falado com ele. E eu quero passar um vídeo para vocês, porque faz 12 anos que nós já estamos caminhando sob o comando da voz do Senhor. Mas agora nós estamos numa nova temporada de alçar voos mais altos. E nesses anos, nesses 12 anos, o Senhor... Calma aí. Nesses 12 anos, o Senhor foi nos conectando a amigos muito especiais que foram acrescentando, que foram agregando nessa nossa caminhada. E esses dias a gente recebeu o vídeo do apóstolo Coraiola. E eu achei muito forte as coisas que ele falou. E ainda não, a gente não soltou o vídeo dele. Mas eu queria que a gente pudesse acompanhar junto. Agora sim, André. Shalom, shalom, povo amado do sonho de Deus. O próprio nome desta igreja já é extremamente profético, porque diz que vocês vão viver aquilo que foi projetado no céu, os sonhos de Deus. Mas o que eu quero falar quando vocês estão completando 12 anos, nessa entrada, nesse ciclo de governo, que uma palavra que combina com vocês é quando diz a Bíblia que nós devemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é isso? O esconderijo do Altíssimo, na verdade, são os ninhos das águias. A fisionomia, a característica desta igreja é onde se congregam as águias. Por mais, temos uma constatação que as águias voam sozinhas, mas em Taubaté, no sonho de Deus, todas as vezes que eu fui aí, já vou há algum tempo, eu vejo águias que estão juntas,
para fazer o que poucos conseguem ver. Eu acho que vocês estão agora entrando nesse ciclo de governo, pondo agora um novo sistema apostólico para funcionar, um outro estilo de igreja. Por mais que as igrejas insistam com tantas teorias e movimentos, eu creio que vocês há alguns anos, vocês têm caminhado em um propósito, e é propósito de governo. Então, eu fico feliz com este ciclo que vocês estão entrando de governo. Por quê? Porque na direção do apóstolo L, eu sei que vocês têm um homem sábio. E este homem que Deus pôs à frente dessa igreja foi para trazer um novo estilo de igreja, um novo estilo de paternidade. Se preparem, porque os limites de vocês serão rompidos. Se vocês acharam que já tinham alcançado alguma coisa, não é nem perto daquilo que vocês estão para viver. Os desafios de Deus começam agora em uma dimensão bem mais alta do que vocês viveram até hoje. Que vocês estão livres para voar. O Senhor está dando força de águia, visão de águia. Ele está dando perspicácia de águia, espírito de guerra de uma águia. E principalmente, Ele está desafiando vocês, como desafiou João na ilha de Pátmos. Sobe, sobe, sobe e verás uma nova realidade daquilo que Ele está começando. Sabe por quê? 2020 marca o início de uma década apostólica. E se nós estamos entrando em uma década apostólica, significa que já é 10 anos de governo. E vocês, completando 12 anos, entram nessa dimensão com mais autoridade ainda. Então se preparem, porque estamos começando a dar os primeiros passos do penúltimo mover de Deus na terra, que é o mover dos filhos de Deus. Vocês que já têm pregado tanto e vivido tanto para entrar neste avivamento e nesse mover de Deus, se preparem, porque agora é para valer. Unção, poder, governo, é o que eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Chegou a hora também de uma colheita, de um plantio de 12 anos. Então chegou a hora de vocês verem que valeu a pena. Sonho de Deus, meus parabéns. Apóstolo L e toda a equipe de liderança, meus parabéns. Mas eu tenho um recado para dar. As férias acabaram. Agora começa o trabalho bem mais duro. Que Deus abençoe vocês. Amém? Muito bom o vídeo dele, né? A palavra profética liberada. Nós temos muitos amigos que liberaram várias palavras sobre nós. Mas essa palavra dele mexeu comigo, porque ele falou de uma característica que eu vejo muito forte na nossa casa, quando ele falou de primeiro de estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E eu vejo que durante muitos anos o Senhor de fato nos escondeu. E quando ele fala a respeito das águias, e das águias que voam juntas, porque nessa casa é uma casa de filhos maduros que têm habilidade para caminhar juntos sob o comando de um pai. Então, quando ele trouxe isso, isso soou tão forte no meu coração. E quando ele fala assim, se prepare, porque agora é para valer. E a sensação de fato que eu tenho no meu coração, no meu espírito, é que nós entramos numa nova estação. E aqui não posso deixar, né, de agradecer. Tive a oportunidade de ministrar esses dias num culto de terça-feira, num culto profético, onde falou que a gente ia abrir, depois decidiu que não ia abrir mais a vigilância sanitária, e eu tive a oportunidade de estar ministrando e falei a respeito do meu pai.
Mas eu queria mais uma vez agradecer, porque são 12 anos guardando uma visão e sendo extremamente fiel àquilo que o Senhor confiou ao coração dele. E nesses 12 anos, para você manter uma visão, houve perdas, houve momentos difíceis, muito difíceis, mas ele nunca abriu mão de caminhar sob o comando da voz do Senhor. Então, como eu disse, eu creio que nós estamos nesse tempo que as coisas vão começar para valer, que nós somos preparados para o Senhor para este tempo. O Senhor colocou neste lugar e tem edificado neste lugar filhos maduros, uma paternidade que gera filhos maduros. E outra coisa que ele falou muito forte: os nossos limites serão rompidos. Eu não sei se você está pronto para ver os seus limites serem rompidos, porque isso não é uma coisa fácil, isso não é uma coisa confortável. E hoje, quando ele estava falando a respeito disso, eu estava me recordando da história dos 12 anos. No começo, quando o Senhor entregou essa visão, o Senhor deu uma palavra para o apóstolo Hélio, que não era tempo de nós sairmos para ministrar fora. Acho que a Cá vai lembrar, o pessoal da diretoria que está aqui. E foram 7 anos edificando filhos maduros. 7 anos edificando a casa, cuidando da casa. A princípio, meu pai formando os filhos maduros. Hoje, junto com ele, outros filhos formando também, participando dessa formação, dessa maturidade. E depois o Senhor nos deu uma palavra, que nós poderíamos sair. Ele entregou a nós uma palavra profética: torre de transmissão. Que é aquilo que era gerado neste lugar, as pessoas, o mundo iria saber daquilo que o Senhor estava edificando nesta casa. E depois disso, acho que uns 3 anos, amor, do Aljava? Uns 5 anos, há uns 5 anos atrás, o Senhor também nos permitiu cuidar de outros pastores, que também o Kiko foi enviado, e cuidar de pastores. Nós não cuidamos de outros ministérios, Nós entendemos que o cuidado é sobre pessoas. E eu sei que a gente tem vivido esses dias de relembrar, e dias desafiadores de ver e acessar em Deus aquilo que Ele tem para o nosso futuro. E por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês possam compreender que cada passo que foi dado nesses 12 anos, foram dados sob o comando da voz do Senhor. Discernindo, é tempo de ir, é tempo de ficar, é tempo de entrar em brigas grandes, não é tempo de entrar em brigas grandes. Já ouvimos isso da parte do Senhor. São 12 anos caminhando debaixo do comando da voz do Senhor. Isso sem falar nas coisas que o Senhor nos entregou, que eu anotei só algumas aqui. Para falar a verdade, não consegui lembrar de todas. Mas terra de adoradores, tempo de paz para Taubaté, revolução inteligente, corte, o BSK, que é a Escola de Empreendedorismo para os Adolescentes, congresso de mulheres. Quando nós fazíamos o congresso de mulheres, que nós trazíamos as mulheres aqui para serem homenageadas. Criança do sonho, não suca. Quantos e quantos congressos, quantos anos trazendo as crianças para dormir aqui na igreja. Fábrica de Milionários, o FAP, o Aljava. Só que eu queria que vocês compreendessem que isso não se trata de projetos e estratégias, mas são apenas ferramentas de traduzir o que Deus tem sobre cada uma dessas áreas. Então, qual é a visão que Deus tem sobre as crianças? E daí o Senhor nos entregou crianças do sonho. Qual é o sonho de Deus sobre a nossa cidade? O Senhor nos entregou terra de adoradores. Essa casa não vive à base de projetos, mas de acessar o coração de Deus e traduzir isso de uma maneira prática. Porque nós temos que pegar tudo isso que Deus nos entrega e transformar isso numa realidade. Então, quando você pega aquele trabalho que a gente fazia com as mulheres, o que é? Recolocar as mulheres na posição que Deus tem sobre a vida delas. E foram assim nesses 12 anos. E quantas coisas, visão para política, de relacionamentos. São anos intensos de trabalho e dedicação. E o Senhor nos acrescentando filhos que foram chegando, como a gente viu a Lu, como a gente viu a Suca, e tantos outros que a gente poderia citar aqui. E isso me faz dizer que o maior privilégio que nós temos é poder viver em corpo. É poder caminhar em corpo, saber que nós não estamos sozinhos. E agora nós estamos entrando em uma nova
estação. E quando a Camila, isso para mim foi muito claro, no dia que a Camila ministrou aqui, no dia 30 de maio, não sei se maio é 30 ou 31, mas no domingo, que foi o último dia de maio, e quando ela ministrava aqui, no final ela começou a ministrar, e ela falando de encerrar o ciclo, aquilo soa tão forte para mim, que parece que de fato no dia 1º de junho, uma nova estação tinha começado. Contanto que nós juntamos em casa, né, amor? Juntamos as crianças, fizemos ali o nosso culto, uma celebração de gratidão ao Senhor, e fizemos uma noite de primícias, porque ficou muito claro e muito evidente que nós estamos entrando num tempo novo, numa nova estação. E esses dias, a gente falando de alçarmos voos maiores, esses dias não, ontem, na verdade, a gente estava em casa e assistindo, não era nem uma série, acho que era o quê? Um episódio, né? De esportes radicais. E todos eles que estavam ali praticando aqueles esportes radicais, eles tinham uma coisa unânime que eles falavam, que era sobre vencer o medo. Mas uma frase me chamou a atenção, que é o seguinte: o medo é que determina os seus limites, mas ele está aí para ser superado. Quando ele falou isso assim, o medo determina os seus limites. Uma frase parece que a gente já ouviu tantas vezes, né? Mas é engraçado que eu conversando com ele ali, eu falei assim, nossa, eu tinha tanta vontade de surfar. Imagina eu com toda a minha habilidade, com toda a minha coordenação, mas tinha muita vontade de surfar. E eu falei para ele assim, mas eu tenho um medo de cair, tomar um caldo e não conseguir voltar. Um exemplo bobo, de que o medo colocou um limite sobre a minha vida. De algo que eu tenho vontade de fazer, mas que eu não faço por um medo. E quando a gente começa a pensar a respeito disso, como eu disse, né, isso é um exemplo bobo. Mas quantas pessoas se acomodam neste lugar? Tem gente que é viciada, e eles falavam muito disso, tem gente que é viciado na sensação do medo e de romper limites. Para eles, aquela adrenalina, aquela sensação do medo, a sensação de vencer algo, para eles, na verdade, é como se fosse um vício. Mas para muitos, e posso até me colocar nesse, para mim, eu não tenho a mínima vontade de experimentar isso. Para mim, o medo, muitas vezes, é um lugar que eu me acomodo. Eu falo assim, não, eu tenho medo de fazer isso, eu não vou romper. Tem gente que tem isso de querer romper esse limite. Mas para muitos, o medo é um lugar de acomodação. E esse exemplo bobo que eu falei, mas também quero trazer aqui para vocês. Quantas pessoas não empreendem na vida por medo? Quantas pessoas passam a vida inteira no mesmo trabalho, cheio de ideias, de planos, de sonhos, de visão, mas que permanecem sempre no mesmo emprego por medo de empreender e falhar? Quantos homens têm medo de se casar? Com medo de falar assim, nossa, como que eu vou tirar uma menina da casa dos seus pais? Vou levar ela para morar comigo? Eu tenho um medo de não conseguir sustentar. Quantas mulheres têm medo de engravidar? Porque você fala assim, não, como? O mundo está tão terrível hoje. Como que eu tenho medo de ter filho hoje e não saber educar? Eu estou trazendo vários exemplos, mas eu queria que você olhasse para a sua vida e você identificasse se porventura há algum medo que tem te paralisado. Tem pessoas que vão com medo, mas tem pessoas que são paralisadas no medo. Quantas mulheres com vontade de voltar a estudar e falar assim, eu tenho um medo de voltar a estudar, eu tenho medo de enfrentar uma faculdade, eu tenho medo de prestar um vestibular. Quantos sonhos a gente deixa de concluir porque nós temos medo? E a gente pode não ser viciado naquela sensação da adrenalina e a gente se acomoda naquilo. O medo nos faz querer controlar tudo. E quando a gente perde esse controle, vem as sensações de ansiedade, de pânico. Você já viu pessoa que tem medo, de repente, de ladrão? Então ela não dorme sem antes fechar a casa inteira. A pessoa com medo, ela tem a necessidade de controlar tudo. E quando você não consegue controlar, quando você vê que aquele controle sai da sua mão, você entra no que a gente chama num ciclo, né? Um transtorno. A gente vê tanto a questão da ansiedade, do pânico, que está tão
comum hoje, né? Só que nem sempre é fácil para nós reconhecermos para nós mesmos que nós estamos paralisados pelo medo. A gente pode colocar milhões de justificativas para falar que nós estamos paralisados por outras coisas. Então você pode falar assim, não, o meu não é medo não, mas é que eu já tentei uma vez e vi que não dá certo. Não é medo não, mas é que de fato eu não tenho habilidade para isso. Não é medo não, mas é porque não chegou o tempo. E às vezes a gente tem uma dificuldade de assumir para nós mesmos que nós temos medo. E a gente acha milhões de coisas para explicar o porquê nós estamos parados aonde nós estamos. Às vezes o nosso medo é fruto de já ter tentado e ter falhado. Às vezes são frutos de palavras recebidas, né? Às vezes na escola, às vezes dos pais. Às vezes são tantas palavras recebidas que aquilo vai gerando em você medo, uma sensação de incapacidade. O medo pode ter tantas origens na sua vida. E nesses dias eu tenho percebido uma atmosfera de cura das emoções. Eu tenho percebido um ambiente, eu quero usar uma palavra, mas eu tenho percebido um ambiente de aconchego. Um ambiente acolhedor, propício à cura das emoções. Eu tenho percebido uma atmosfera preparada a isso. Pessoas para serem curadas na questão da sua alma, na questão da sua identidade, das suas feridas, dos seus medos. E por que eu tenho percebido isso? Porque na rotina da nossa vida, a gente tentava esconder muitas coisas. Tentava esconder muitas coisas na nossa rotina. Porque o fato de sair cedo, com uma rotina cheia, né? Você sai, você vai trabalhar, você volta, você tem filho, você tem casa, você tem aquilo. Quando você vê, o seu dia já passou. E essa rotina corrida, ela te esconde muitas coisas que você não consegue perceber ou que você finge que você não percebeu. E por que eu digo tentávamos esconder? Porque tudo aquilo que a gente faz manifesta algo. Então a gente pode achar que nós estamos tentando esconder uma ferida, mas tudo aquilo que a gente faz manifesta essa ferida que nós temos. Vocês querem um exemplo? Raquel e Lia. Queria que vocês abrissem comigo em Gênesis, capítulo 29. Isso eu já ministrei aqui, não é coisa nova. Gênesis, capítulo 29, pedacinho do 29 e do 30. A história de Lia e Raquel, acredito que vocês conheçam, que Jacó se apaixonou por Raquel, que era uma mulher bonita, porém ela era estéril. E ele trabalhou por Raquel durante 7 anos. Eu sei que no dia da noite de núpcias dele, o pai de Raquel e Lia falou assim, não, ninguém leva a filha mais nova antes de levar a mais velha. E foi e deu Lia para se casar com Jacó. Quando ele acordou, imagina a surpresa que ele teve de ver que não se casou com Raquel, mas com Lia. E Raquel era estéril, mas Lia não. E elas entraram em uma disputa. E aqui que eu quero falar com vocês a respeito daquilo que nós fazemos manifesta aquilo que nos governa. Porque a gente vê 2 mulheres marcadas pela inveja e pela rejeição. E olha os filhos que elas foram tendo, porque daí uma queria dar mais filho para o marido. Raquel, a princípio, não podia, então ela pegava suas servas e dava filhos através das suas servas. Então, olha para você ver, a partir do versículo 32. Concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, e certamente agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, porque o Senhor me ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe pôs o nome de Simeão. E concebeu ainda outra vez, e deu à luz a um filho e disse, agora esta vez se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, e por isso lhe chamou Levi.
E depois concedeu um novo filho e diz: esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Você vê aqui que Lia, uma mulher que sofria de rejeição, e tudo aquilo que ela fazia era: ah não, agora vão me amar. Ah não, agora eu tenho certeza que vão me amar. E quantas pessoas na sua vida é assim? Entram numa questão de ativismo, de fazer coisas, fazer, mas baseado num espírito de rejeição. Pode ser que você não consiga identificar isso na sua vida dentro de uma rotina agitada. E daí chega Raquel, e ela fala assim, ó: e vendo Raquel, 30 versículo 1, e vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Literalmente morria de inveja. Então se acendeu a ira de Jacó. Deixa eu só achar aqui o nome para a gente não ficar se prendendo muito na história, mas só que vocês possam entender. Versículo 6, então disse Raquel: julgou-me Deus e ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. E depois Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e venci, e lhe chamou Naftali. Aqui você começa a ver os filhos, aquilo que elas produziam. Eu tenho lutado com a minha irmã. Então aquilo que ela produzia era fruto da sua inveja. Ela queria filhos, na verdade, para competir com a sua irmã. Por isso que na nossa vida a gente não consegue esconder. Pode ser que a gente não identifique, mas a gente não consegue esconder aquilo que nos governa. Quantas pessoas são governadas por inveja, por rejeição, por tantas emoções, pelo medo, e tudo aquilo que faz é baseado no medo. A gente sempre vai manifestar, seja de maneira consciente ou inconsciente. Porém, nesse tempo onde nós passamos por esse período de pandemia, onde nós somos obrigados a parar, muitas coisas vieram à tona. Muitas emoções vieram à tona. Porque a gente já não tinha mais aquela rotina para nos ajudar a esconder algumas coisas. E a gente fala que, na verdade, esse período de pandemia só colocou uma lupa em cima de algumas coisas. Então você vê marido e mulher que se depararam com a realidade dos seus casamentos, se era bom ou se era ruim, se tinham um bom relacionamento ou se não tinham, né? Até o Kiko brincou comigo aqui que na quinta-feira eu falei: se tem toque ou não tem toque. Muitos pais e filhos se depararam com a realidade do relacionamento de pai e filho. Às vezes pai e filho que se deparou e não tem um assunto em comum. Um pai que não tem interesse pelas coisas do filho, o filho que não tem interesse em estar junto com o pai. Tudo isso foi revelado nesse período de pandemia. A vida com Deus. Quantas pessoas com vida com Deus pautada num ativismo, e que quando parou a atividade na igreja, viu sua fé esfriar. Por quê? Porque a sua vida com Deus era pautada em uma rotina de vir à igreja, voltar para casa, vir para a igreja, voltar para casa. Mas nesse período fica evidente aonde você está fundamentado. E dentro de nós mesmos, como sentimentos de angústia, de depressão, de tristeza. E por isso nós estamos num período propício à cura, porque muitas coisas foram identificadas. Muitas coisas que estavam escondidas vieram à tona. E o primeiro passo para a cura é você identificar. Então o primeiro passo nós já demos. Eu não sei vocês, mas algumas coisas saltam aos nossos olhos, ou saltaram aos nossos olhos neste tempo. E muitas coisas foram identificadas. E esses dias não, acho que foi o ano passado, a gente fez um congresso com a doutora Ilma, nós estamos fazendo um outro congresso com ela. Mas um congresso do ano passado, ela usou uma expressão que foi uma revelação para ela. Aquela frase de Isaías que o Senhor fala: quem hei de enviar? E ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
E ela estava falando para a gente que o primeiro lugar que nós precisamos ser enviados é a nós mesmos. Senhor, envia-me a mim. A gente precisa tomar ciência de algumas coisas, de coisas que a gente passa batido na nossa vida e vai levando, mas que são coisas que nos prendem. São coisas que vai deixando o nosso voo cada vez mais pesado. Mas para que a gente possa ser livre para voar sob o comando da voz do Senhor, algumas coisas têm que ficar para trás. Nós precisamos ter e ser enviados a nós mesmos, antes de ser enviado aos outros. Porque se nós não formos curados nas nossas emoções, nós vamos manifestar aquilo que nos governa, como eu disse. E é tempo de nós sermos livres para cumprirmos com o nosso propósito. E dentro disso, e aqui eu gostaria de falar um pouco, que uma das coisas, das ferramentas que o Senhor nos ensina é a confissão. A confissão no sentido de você expor, no sentido de você trazer à luz, no sentido de você declarar. Essa é uma ferramenta de cura tremenda que a Bíblia nos ensina, de você expor aquilo que está no seu interior. Quantas vezes a gente já passou por aconselhamentos que só o fato de você sentar, às vezes a gente não precisa nem falar nada. Você senta na frente da pessoa, a pessoa começa blá, 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 e vai falando. Ela mesma, só de falar, já se alinhou dentro dela. Está aqui a Simone como psicóloga. Só da pessoa expor aquilo que está dentro dela, já alinha muitas das emoções. Ela já consegue ter uma outra visão. É uma sensação de que você arranca um lixo de dentro de você. E eu estou falando de emoções, não estou falando apenas de pecado, porque a questão do pecado na cruz, ela está completamente resolvida. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O pecado está resolvido na cruz do Calvário, mas a cura passa pela confissão. Vocês estão acompanhando comigo? Amém? E dentro dessa questão do medo, da confissão, quantos de nós não temos tanto medo dessa exposição? De você sentar diante de alguém para conversar dos seus sentimentos mais íntimos. Isso para muitos é uma sensação muito desconfortável, e é mesmo. E para muitos isso é uma sensação de medo. E a gente fica preso tanto tempo em situações que muitas vezes poderiam ser curadas pelo simples fato de expor. Pelo simples fato de você colocar para fora, algumas situações já poderiam ter sido vencidas. Mas eu vejo pessoas às vezes que preferem ficar doentes no seu físico do que ter que expor para alguém algo que está no seu interior. Tem pessoas, posso dizer para vocês, que preferem morrer do que ter que contar algo a alguém, que são verdadeiros túmulos. E a gente tem medo por quê? Porque a gente aprende a vida inteira que nós temos que ser perfeitos. E essa geração mais nova, então, mais ainda. Porque essa questão da tecnologia tem gerado um ambiente deles que o tempo inteiro eles têm que estar alegres, o tempo inteiro eles têm que estar felizes, o tempo inteiro está todo mundo bem, está todo mundo produzindo, está todo mundo rindo. E a gente pode achar que isso é verdade ou não, mas isso vai estabelecendo sobre nós um padrão de que nós temos que ser perfeitos, que está todo mundo avançando, que está todo mundo caminhando, todo mundo extremamente produtivo, que nós temos que ser infalíveis, fortes, como se você se abrir para alguém fosse um sinal de fraqueza ou de debilidade. E aqui os homens têm um pouco mais de dificuldade disso, de sentar e de expor, porque acha que muitas vezes vai expor a sua fragilidade, vai expor a sua fraqueza. Mas você sabe o que eu vejo quando eu vejo um homem ou uma mulher sentando na frente de alguém e expondo e sendo transparente? Eu vejo uma pessoa sábia. Eu vejo uma pessoa humilde, que sabe
expor aquilo que está dentro do seu coração. A gente tem medo de ser traído, né? De às vezes contar uma coisa muito particular e amanhã está todo mundo sabendo. A gente tem medo de expor o nosso coração quando envolve outra pessoa e achar que nós estamos expondo outras pessoas. São tantas as situações que geram em nós medo de nos expormos, medo de abrir o nosso coração. E a doutora Elma, ela fala muito uma frase, que o nosso corpo manifesta o que a nossa alma não dá conta de processar. Eu estou falando isso porque o que vem no meu coração é pessoas que estão entaladas, pessoas que estão desesperadas para falar, mas que têm relutado com isso por medo, mas que faz parte do ser livre para voar e expor algumas coisas. E existe um local correto e um tempo correto. Eu me lembro uma vez a gente conversando com o Juscelio, e ele falando a respeito dessa... É tão bom você sentado pertinho, parece que você está... O apóstolo Juscelio falando a respeito da confissão, e ele trouxe um exemplo, ele é muito bom nessas coisas de exemplificar, e ele falando que é igual um paciente que está no leito, que está usando sonda, e chega alguém para visitar ele e vê aquela bolsa, eu não sei os nomes, Lu e Gerson podem de repente me falar, a bolsinha que fica ali, com um xixi. Se chega alguém que não conhece e vê um xixi meio escuro, eu falo assim, meu Deus, você está morrendo, você está podre por dentro, está tudo acabando. Mas quando um médico chega com uma visão técnica de conhecimento, ele sabe olhar a cor do seu xixi, da sua urina, e fala assim, está passando por um processo de regeneração. Ele sabe que você está num processo de recuperação e de cura. Então você tem que saber as pessoas certas para você expor aquilo que está no seu coração, porque é capaz de você expor algumas coisas e a pessoa fala assim, você está morrendo. É péssimo o que você está me contando. Não... Agora, se você conta para alguém que tem sabedoria, apto, separado por Deus, você fala assim, eu entendo isso, vamos levar isso até a cruz. Você está num processo de cura, você está num processo de regeneração, você está num processo de restauração. Amém? E quando eu falo aqui de se expor, eu quero que você entenda que eu estou falando no meu coração com muita pureza, porque eu não estou falando aqui que se você não expor, você está em pecado. Porque muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Ah, está com coisa escondida. Ah, você está em pecado. Mas o que eu estou falando é que existe uma cura para você. Existe uma cura para que você possa avançar. Existe uma ferramenta para que você possa ser curado e viver os propósitos de Deus sobre a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas julgam algumas coisas de maneira equivocada. Então, às vezes, tem gente que acha que o apostólico é um status. Tem gente que acha que a paternidade e a confissão é uma ferramenta de manipulação e de controle. Tem gente que fala assim, a paternidade é controle. Que história é essa de tudo você ter que perguntar? Que história é essa de tudo você tem que ser enviado? Tem gente que acha que paternidade é controle. Assim como pensam que esse processo de expor, de você declarar, é uma ferramenta de controle. A história nos diz isso, né, dos confessionários, que as pessoas ficavam de ouvido para saber o que estava acontecendo no meio do povo. Mas isso é uma ferramenta tremenda que o Senhor deixou de cura. E tudo isso, na verdade, é uma grande responsabilidade, com o qual nós lidamos de maneira muito séria e com zelo. Cada um dos ministros dessa casa trata essa questão com muita seriedade e com zelo. Porque nós temos que ouvir isso na mesma dimensão, na mesma importância do que aquilo que você está contando tem na sua vida. Eu não posso ouvir a Ingrid chegar para mim e me contar uma situação e falar assim, ai Ingrid, que bobeira. Não, aquilo é importante para a vida dela. Então eu como ministra, eu tenho que ouvir com o mesmo zelo e com a mesma importância que tem para ela. E saber que isso tem que fazer parte da restauração de Deus sobre ela. Amém? Tudo isso eu estou achando que você está tão pertinho que eu estou achando que você está querendo participar comigo. Hoje eu estava falando com a Zelinda, a gente tem ministrado muito no Zoom, né?
Daí eu falei assim, Zê, eu vou sentir muito a sua falta hoje, porque no Zoom a gente ministra, uma dá pitaco, a outra fala, a outra complementa. Aqui a gente ministra sozinho, né? Amiga, se você estiver aí, um beijo. Então, há grande zelo e temor em lidar com a confiança que Deus deposita em nós e que vocês depositam em nós. Quando você senta na nossa frente e você expõe o seu coração. Nós não podemos ouvir e minimizar. E nós possuímos um futuro maravilhoso, nós temos promessas para serem vividas, nós temos profecias para serem cumpridas, mas para tudo isso nós precisamos ser livres. Livres para voar sob o comando da sua voz. Para que a gente possa voar, nós temos que ser livres. É de emocionar e você ver o que Deus tem para a vida de cada um de vocês. E eu ouço dizer que nós acreditamos mais em vocês do que vocês mesmos. Quantas pessoas a gente olha e fala assim, nossa, olha o potencial que a Marcela tem. Coisa que às vezes ela mesma não identifica nela. A Jennifer, que potencial que você tem. Eu ouço dizer isso, nós acreditamos mais em vocês do que vocês mesmos, porque vocês lidam diretamente com as limitações de vocês. A sua realidade está constantemente diante dos teus olhos, mas a gente acessa em Deus aquilo que Deus tem sobre a sua vida, por isso nós somos um ninho de águias. Neste lugar há muitas águias, para voar voos altos. E é lindo quando você começa a estudar sobre as águias. As características das águias. E eu quero compartilhar com vocês, eu falo duas, mas na verdade são três, tá? Duas passagens onde o medo e a exposição produziu reações diferentes. A primeira é quando Deus chega no jardim do Éden e chama Adão. E Adão responde o quê? Deus chama ele lá. Ele fala assim, ouvi a sua voz e tive medo, por isso me escondi. A reação de Adão foi de se esconder, quando ele se sentiu exposto. E depois ele meio que confessa, falou assim, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Deu uma escorregada ali. A primeira reação de Adão foi se esconder. Por quê? Temeu. Mas também a gente vê a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que ela rompeu com o seu medo e que se ela foi e ela se expôs, porque a mulher quando estava no seu período, ela era considerada imunda e ela já estava com uma hemorragia há 12 anos e ela rompeu os medos para ir atrás de Jesus e na hora que ela toca nele, ele fala assim, opa, quem me tocou? E daí todo mundo fala assim, mas como assim quem te tocou? Olha a multidão. E diz que quando Jesus olha para ela, diz que ela temeu e tremeu, mas lhe contou toda a verdade. A cura passa por você falar toda a verdade. Amém? Nós apenas somos instrumentos. Quem produz a cura na sua vida é o Senhor. Só existe uma ferramenta, o qual Ele põe na Bíblia e fala, confessai uns aos outros para que sejam curados. Ela tremendo e temendo contou toda a verdade. E muitas vezes nós estamos como essa mulher sofrendo há 12 anos, as coisas acontecendo de maneira disfuncional na nossa vida, estamos doentes e nós precisamos o quê? Romper com os nossos limites. É um tempo de romper limites. Aquela mulher, para chegar em Jesus, precisou romper os seus limites. Ela precisou romper com os seus medos. Nós estamos num tempo propício à cura. Entenda isso. Nós estamos num tempo propício à cura, um tempo de coisas novas, uma nova estação, um novo tempo. E aqui sim vou para a última passagem e termino. Numa casa paterna não há julgamento. Numa casa paterna há posicionamento. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas 15. E eu vou lendo só para a gente ganhar tempo, tá?
e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali despedaçou todos os bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a ter necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: quantos funcionários, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu passando fome? E olha o que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como de um dos teus empregados. Eu acho interessante porque ele se depara com a sua realidade e ele pensa: eu vou me levantar, vou sair daqui onde estou, vou ter com meu pai e vou confessar a ele aquilo que eu fiz e como eu me sinto. Pai, pequei contra ti e me sinto indigno. Me sinto indigno de ser chamado teu filho. Me trata como de um de seus empregados. Ele chegou diante do pai dele e expôs o seu coração. Agora, o que eu acho mais lindo é que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão. No meu aqui está alparcas, e pôs sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E isso acontece quando você chega e você expõe o seu coração diante de um pai. Quando você está numa casa paterna e você tem a oportunidade de expor o seu coração. Diz que o pai o viu longe e se encheu de íntima compaixão. Eu não sei você, mas como o irmão chegou assim: o que está fazendo? Olha o que o meu irmão fez. Mas aqui nessa parábola, num relato, o pai falando assim: filho, o que você fez? Você me pegou teu dinheiro e agora você volta desse jeito? Como que você faz isso? E você pensa que as coisas são assim, que você faz o que quer e chega como você quer? Na mesma hora o filho chegou e falou assim: pai, pequei contra o Senhor, não sou digno. Não sou digno. Mas na mesma hora o que o pai fez? O pai o posicionou como filho. Isso é tremendo, porque tem muitas pessoas que têm medo de expor o seu coração, achando de um julgamento, mas o pai sempre está pronto a te posicionar aonde é o teu lugar devido, de filho. E na mesma hora pegou e colocou um anel, trocou sua roupa, sua sandália, porque aquele filho estava morto e reviveu. É um tempo de cura sobre as nossas vidas. É um tempo de restauração. Eu quero que você que de repente está com essa bola engasgada no pescoço seja livre para viver o que Deus tem sobre a sua vida. Eu não sei se você guarda essas coisas por 1 ano, por 2 anos, por 12 anos, por 20 anos. Tem pessoas que guardam coisas da sua infância. Elas não pararam a sua vida. Elas casaram de repente, né? Não sei, estou dando um exemplo. Estudaram, casaram. Mas aquilo que elas fazem, as maneiras como elas se movimentam, demonstram a ferida que há na sua alma. E para nós sermos curados, passa por identificar, e que esse tempo fez muito bem, nos ajudou a identificar muitas coisas. Agora existe um outro passo, para quem quiser, que é você declarar com a sua boca. É você declarar: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado nas minhas emoções. Eu quero ser curado nas minhas feridas. E como vai ser? Até é interessante, porque quando você pega a Bíblia e você vê as curas, né, que Jesus fazia, para algumas ele falava, como ele falou para essa mulher: vai em paz. Para outros ele cuspia, passava
A maneira como se dá a cura são de maneiras diferentes. Porque Deus, Ele nos trata de uma maneira individual, dentro das nossas características. A igreja não é uma instituição de pessoas perfeitas, mas a igreja é uma casa de pai e filhos. É o nosso porto seguro. Tem que ser aquele lugar que quando alguma coisa está fora do eixo, a gente tenha vontade de ir, de nos expor, porque sabe que nós seremos posicionados muitas vezes na nossa identidade. Às vezes, algumas situações nos ferem tanto que nos rouba a nossa identidade. E um pai vai saber olhar para você e falar assim: filho, vem cá, deixa eu te posicionar. Há um lugar de honra, há um lugar de cura, há um lugar de provisão sobre a sua vida. O pai é aquele que posiciona o filho. E eu achei tão interessante dentro disso, e já estou terminando, gente. Dentro desse seriado que a gente estava assistindo ontem de esportes radicais, tem aquele pessoal que surfa onda grande, né? E tem o cara do jet ski, que fica ali, que é quem posiciona a pessoa na onda, para ela surfar. E na hora eu falei para o Kiko assim, olha a paternidade. E é tão interessante porque o menino estava falando lá, às vezes chega a ficar 1 hora e tanto, sentadinho no jet ski, só esperando a onda chegar. E a hora que a onda está chegando, o jet ski vai, posiciona, você surfa ali rapidinho e sai. Muitas vezes é o jet ski mesmo que te pega. E muitas vezes a paternidade é esse jet ski, que a gente fica ali junto, às vezes por horas. Para nós aqui podemos falar, colocar por anos, né? Sentadinho esperando, até que o Pai chega e nos posiciona para surfar a onda daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas isso só é possível em uma casa paterna. Guarda no seu coração, igreja não é instituição de pessoas perfeitas. Igreja não é uma instituição de pessoas perfeitas, mas é uma casa de pai e filhos. E o Pai nos posiciona. Amém? E eu quero terminar com a frase do Coraiola: agora é para valer. Estamos entrando numa década aonde agora é para valer. Nesses 12 anos o Senhor nos treinou em muitas coisas. E no finalzinho passou meio batido ali, mas Ele falou assim que agora vem um tempo duro de trabalho. É um tempo duro de trabalho. Eu sei que nós temos muitas coisas a viver em Deus. Nós temos muitas coisas a desfrutar. Nós temos muitas coisas, como eu disse, de acessar a mente de Deus e traduzir isso de uma maneira prática e real. Mas para isso nós precisamos ser livres. Livres para voar sob o comando da voz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. E eu quero orar com você. Nós vamos seguir as normas, não vamos chamar ninguém aqui. Mas eu quero colocar à disposição a nossa casa para servi-los. Temos ministros aptos a te atender. Temos psicólogas excelentes aqui para estar nos auxiliando também. Temos psicólogas que são ministras, que estão aqui para te ouvir, para te auxiliar. Então, se de repente nessa semana eu falar assim, eu quero expor algumas coisas, eu quero falar, liga para nós, agenda aqui. E eu vou falar para você, uma das características da nossa casa é que aqui todo mundo é extremamente acessível. Então, se você precisa, você pode chegar em cada um de nós, dos ministros, e falar assim, eu posso conversar um pouco com você? Nessa casa, como eu disse, que é uma casa paterna, uma casa de pai e filhos. A gente se relaciona, a gente tem liberdade. Então, nós estamos aqui para servi-los. Amém? Não sei quem não tem o WhatsApp da igreja, é o 99249-1540. Só mandar uma mensagem e nós estaremos aqui à disposição. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.